Eu queria ler um trechinho da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ele fala sobre Jesus aqui. Ele está dizendo assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sobre esse versículo aqui eu poderia falar umas 2 horas seguidas, porque a profundidade disso é muito grande, né? O que é que Deus fez? Deus fez com que Jesus, que não conheceu o pecado, ele fosse feito pecado, para que através dele, eu e todo aquele que crê, possamos ser feitos justiça de Deus, né? E no reino de Deus, tudo funciona com a justiça. Nada funciona sem o estabelecimento da retidão. Nós nascemos injustos, diz a Bíblia. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados pela fé em Jesus Cristo. Então, o dom da justiça, que é um dom, esse dom que nós recebemos de Deus gratuitamente, porque Jesus pagou um preço enorme para que eu e você tenhamos essa bênção de receber gratuitamente o dom da justiça. É uma implantação de Deus em nós, que nos faz termos todos os direitos que nós jamais poderíamos ter. É maravilhoso. A primeira coisa que Deus faz, Ele remove a nossa vida daquilo que aos olhos dele é indigno, daquilo que nos identificava com a indignidade, com uma natureza caída, separada, afastada de Deus. Ele remove isso por meio da cruz do Calvário. E ele então aplica isso na vida de quem crê, através do novo nascimento. Isso é um mistério maravilhoso. Quando eu creio em Jesus, a palavra de Deus diz que eu nasço do Espírito. Então ele planta em mim, no meu espírito, uma natureza espiritual absolutamente justa, reta e santa com ele. Essa natureza no meu espírito, ela tem a bênção de receber dele todas as bênçãos espirituais de Jesus, todas as riquezas que estão em Cristo Jesus passam a ser compartilhadas por mim e por todo aquele que crê. Isso é maravilhoso, porque é esta justiça que plantada no nosso espírito que vai dar condições a que nós possamos ter vitória na nossa parte fraca, que é a nossa alma. A nossa alma é fraca, né? Nossa mente precisa de uma renovação constante. As nossas emoções precisam ser restauradas muitas vezes. Mas o que Deus faz conosco, Ele primeiramente lida com a gente em espírito. Deus planta primeiramente no nosso espírito a semente de uma nova natureza, que é justa. Ele nos faz ser justos em espírito. Ele faz com que nós possamos ter uma correta relação com Ele, através de um espírito regenerado e justo, que a religião não produz, né? O grande problema da religião é que ela tenta fazer isso pelo alto esforço, pelo esforço pessoal, né? A religião, ela pretende construir um caminho de justificação por obras, e o Evangelho é o caminho oposto. É Deus concedendo justiça gratuita de cima para baixo. É de lá para cá. Nós não podemos construir justiça para nos achegarmos a Deus. Esse é o caminho religioso. Toda religião faz isso, inclusive a religião cristã. Mas o Evangelho genuíno, ele mostra que Deus fez um caminho oposto. Enviou Jesus de cima para baixo. Jesus foi perfeito em sua obediência, para que ele seja o substituto legal de todo aquele que crê diante de Deus. Aí que nós não precisamos de reencarnação.
O que é a reencarnação? A doutrina da reencarnação é a doutrina que crê que a gente precisa ficar nascendo, reencarnando várias vezes, para que a gente possa ser aprimorado no nosso espírito. E isso Jesus quebra completamente, porque ele nos dá um novo espírito, de uma só vez. Nós não precisamos ficar nos reencarnando para quebrar karmas da nossa vida. Você vê como que o evangelho é autêntico, ele começa a destruir uma série de doutrinas que as pessoas creem. Então, receber justiça de Deus é aquilo que faz com que a gente possa ter verdadeiramente essa salvação divina. Nós só temos salvação em Deus quando nós recebemos uma justiça pronta, acabada, perfeita, abençoada, gloriosa, de uma vez por todas, que Deus planta em nós por meio da sua graça. Nós não temos condições de fazer barganhas para a gente ganhar isso. Nós temos que aceitar isso humildemente por meio da fé e dizer glória ao teu nome. Eu aceito essa justiça que vem do Senhor. Esta verdade da justificação pela fé somente é a verdade que tem mudado a vida de milhões de pessoas por entenderem que esse é o único caminho que nos leva verdadeiramente ao Pai. Amém? Não é pela nossa própria justiça, pela nossa moralidade, pela nossa capacidade. Não, é pela capacidade que Ele nos concede em espírito. Se você ainda não recebeu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você ainda não tem justiça diante de Deus. Você precisa receber esse dom de Deus humildemente. Não é receber uma religião, é receber o próprio Filho de Deus. Fala, Deus, eu não entendia isso, mas agora eu estou entendendo. Eu preciso receber Jesus pela fé e dizer, Senhor, eu quero ser justo da parte do Senhor. Eu quero receber a tua justiça e ser justo através desse dom gratuito que me dá todos os direitos legais de um filho de Deus. Sabe por que a gente pode ser abençoado? Por causa dessa justiça recebida. Sabe por que Deus pode agir em nosso favor? Por causa dessa justiça recebida. Sabe por que Deus pode fazer milagres em nosso favor? Por causa dessa justiça recebida. Amém? O reino de Deus é um reino de justiça. E se essa justiça não for a base da nossa relação com Deus, a gente não tem nada com Deus. Então aceite hoje esse dom precioso da justiça. Amém? Lá em Romanos está escrito assim: aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.